Na verdade, o café, ele realmente não é uma bebida. O café é um instrumento de relação social. Quando você chega em casa muito chateado com um problema, você passa um cafezinho para pensar como é que você vai resolver seus problemas. Quando você acorda excitado que vai nascer seu filho, você faz um café antes de pegar a esposa e levar para a maternidade, toma um cafezinho. Quando você vai fechar um grande negócio, você serve um cafezinho para que a reunião comece em bom termo. Então, o café realmente passou a ser uma bebida de... Aliás, passou a ser não, eu diria que ele sempre foi. Hoje o brasileiro está descobrindo isso. E eu vi métodos de extração e de se tomar café em Kuala Lumpur, eu vi em Bali, eu vi em Estocolmo, eu vi em Nova York. Cada um guarda, às vezes, uma peculiaridade em termos de torra, de sabor, mas o mundo toma café. Nem todo mundo toma cerveja, nem todo mundo toma vodka, mas o mundo toma café. Recentemente, na Estação Internacional, na troca de tripulação, a tripulação que estava na Estação Espacial Internacional recebeu a nova com um cafezinho. Acho que isso é muito simbólico, extremamente simbólico. O café é a segunda bebida mais tomada no mundo, só perde para a água. Então, o café realmente está inserido em tudo quanto é família. Nós somos um Brasil que ainda está se descobrindo, pertencente a um primeiro mundo e tecnologias. Nós ainda somos um país rural, um país agrícola. E isso é muito forte. O cafezinho sempre pronto, fogão de lenha aceso, a água fervendo. Se chegar qualquer pessoa, se passa um cafezinho para receber essa pessoa. A minha história com o café começa porque eu me aposentei relativamente cedo, como todo militar, e não me via parado em casa aposentado. Eu queria algo que me envolvesse intelectualmente. Procurei várias alternativas, como nós já possuíamos a propriedade, sempre voltada para o agronegócio. E acabei conhecendo a história do café. Achei que era algo que tinha um envolvimento de tecnologia, que é uma coisa que me atrai muito, e resolvi plantar, experimentar com a cafeicultura. Depois levei um grande susto ao conhecer que o mundo da cafeicultura não era tão simples assim. É algo muito mais técnico, mais elaborado e que realmente se torna uma profissão. Era algo para me envolver pós-aposentadoria e virou uma profissão de verdade. Esta propriedade está na família da minha mulher há muitos anos, é uma herança dela, e nós já há 30 anos mexemos com ela, mas sempre na área de gado de corte, então já mexíamos com o mundo rural, por isso que eu sempre procurei uma alternativa no agronegócio. E aí resolvemos dar a ela um verdadeiro sentido onde eu e a esposa estivéssemos envolvidas e não somente a mão de obra mais de campo, mas algo que envolvesse a gente intelectualmente. A fazenda Mata do Sucuri pertenceu aos meus pais, aos meus avós e aos meus bisavós. Então é uma paixão que a gente tem pela terra. É uma paixão deles sempre estarem aqui, né? Estarem aqui, e a responsabilidade de ter dado e continuar com essa missão. Nós começamos a plantar o café pensando em levar para as pessoas o melhor que a gente poderia ter. A minha avó, Maria América, podia chegar
a mais alta autoridade, o mais simples empregado, sempre tinha o melhor do café para oferecer para ele. Ela sempre tinha no fogão de lenha a água fervida. E aquele carinho, aquele amor de receber as pessoas, ela sempre passou para a gente. Então, essa memória de servir o que tem de melhor para todas as pessoas está na minha família. Então, eu tenho muita memória afetiva de servir o café como uma coisa social e como uma coisa de carinho. Então, o cafezinho é uma coisa de carinho para mim. Aqui na fazenda, eu dirijo trator, eu lavo café, eu vou para o terreiro passar rodo, eu faço desde o primeiro momento a torra e a moagem. Empacoto, lacro e vou levar na casa do cliente. Faltou no trator, eu vou, faltou na lavagem, eu vou, faltou lá para torrar, eu vou. Eu sou a coringa mesmo aqui. A feirinha começa quando o granuto já está vendendo muito e participando de feirinhas em shopping, em embaixadas. E muitas pessoas começam a nos procurar para saber como participar. São talentos gastronômicos, culturais, pessoas que querem levar o que elas fazem, o artesanato ou a comida e não sabia por onde começar. Então nós resolvemos pegar esses talentos, não só levá-los, mas como qualificá-los também. Então, eles fazem cursos para ser empreendedores, para virarem os seus produtos, terem qualidade, aprender até a conservação, como chegar até o consumidor. Então, nós colocamos em volta da gente vários talentos. São cervejas artesanais aqui de Brasília, né? Produção própria nossa. A gente tem uma fábrica ali na Estrutural, a gente tem um bar ali na 211 Norte também. E aqui na feira, daqui da 17, com a nossa estrutura, com o nosso beer truck, a nossa Kombi. E a gente tem uma cerveja especial aqui, que é uma parceria com a Granuto Café, que é a nossa Cafa Lager, né? Essa aqui. Ela tem a nossa garrafinha aqui. Essa aqui não é essa aqui, é essa aqui. Que é a Cafa Lager, que é uma parceria, né? A gente tem vários rótulos, vários estilos. Nós temos IPA, APA, Lager, Brown Ale, né? Cerveja com café? É uma cerveja com café. Ela foi uma parceria com eles. A gente fez um cold brew, que é uma bebida de café gelada. E a gente fez uma infusão com a cerveja estilo Lager nossa, que é uma cerveja mais leve. E aí ela pegou um aroma de café, um sabor também, mas ficou refrescante. Uma cerveja bem diferente. Quando você pensa em café, também pensa em uma cerveja mais escura e não uma cerveja clara, né? 5% de álcool, então uma cerveja tranquila de beber. E está fazendo bastante sucesso. E com isso nós fomos fazendo a feirinha e nos apaixonamos. Porque se tem uma coisa que eu gosto é de gente. Eu gosto de gente. E para mim é uma felicidade estar nas feirinhas. O Café Granuto é um café produzido e cultivado aqui em Brasília pelo meu pai. Ele é um café 100% arábica e ele é considerado especial porque ele não tem nenhuma impureza, tanto que a gente já recebeu nota 86 pela BSCA. A gente tem ele hoje moído em 3 torras, a média, a intensa e a extra forte. Temos ele em grão, em 2 intensidades, a média e a intensa. Temos as cervejas colaborativas com a Bracitorium, que é a Coffee Lager e a Coffee Stout. Temos a kombucha, que é colaborativa com a Roots Kombucha, que é também com o nosso café.
E a cachaça, que é uma cerveja artesanal que minha mãe faz. Lembra muito a Amarula, então o pessoal apelidou de Caferula. Aqui que é um sucesso, que sai bastante, é o nosso Drip Coffee, que nada mais é que um coador individual. Você coa na sua xicrinha, vem 10 aqui. E tem a cápsula para máquina Nespresso em 2 intensidades de torra. A gente também monta os kits assim, né, para dar de presente. No Dia dos Pais saiu muito. Então é isso. Não, acho que não. Não precisa não. Acho que eu resolvo aqui agora. Tá. Não, pode deixar. Tá. Eu venho caminhar agora pra você? Acho que talvez mais tarde. Não, agora não. Eu sou a Raquel Guimarães, eu tenho 18 anos. A minha participação diária é mais ajudar de tudo um pouco. Ajudo muito a minha mãe a organizar normalmente mais a divulgação das feiras, organizar os espaços que a gente apresenta os nossos produtos. O nosso local principal é a Feirinha da 17, que é a Feirinha do Cerrado agora, que é o nosso ponto fixo. Tem gente que vem de outras regiões para essas feiras ou para esses eventos exatamente por ter visto isso numa rede social. É a parte que eu mais ajudo, assim, que eu vejo que eu posso colaborar melhor. Ajudando a minha mãe a gravar muita coisa, a informar muita gente também sobre isso, porque a rede social acabou sendo o melhor marketing que uma empresa pode investir agora. A participação dos filhos é maravilhosa, porque é um legado, né? É um legado que nós vamos deixar para eles. Eu acho muito importante nunca deixar isso se perder, porque eu quero passar isso para os meus filhos, como o meu avô passou para minha mãe, como a minha mãe passou para mim, e para os meus irmãos. Eu quero passar isso para os meus filhos e para os meus netos, porque eu acho muito cultural do Brasil também. O café tá ligado na nossa história, tá na raiz da nossa história. Eu acho muito importante isso. E eu acho linda a história do café. Tem uma foto, aliás, que eu adoro, que o meu avô tirou quando os pezinhos de café estavam bem pequenininhos ainda. Aí ele me fez botar a mãozinha assim, aí ele falou que depois queria tirar uma foto comigo bem mais velha, com café, tipo, quase 2 vezes o meu tamanho. E eu acho isso muito legal, porque eu lembro do meu avô vendo toda aquela terra. Eu fico até meio emocionada, porque foi uma memória muito boa pra mim. Eu lembro dele olhando com muito gosto para aquilo, porque ele já fez muito pela gente, por toda a nossa família. E ver ele pegando esse sonho e transformando em algo novo, trazendo uma coisa nova, me mostrando, quando eu era mais nova, foi muito bom. Foram momentos que eu acho que eu nunca vou esquecer. Meu avô sempre me ensinou a importância do trabalho e de construir o seu. Então, eu acho que esse momento foi muito importante pra gente, pra nossa família. O café dá uma aula de continuidade, de persistência ao tempo. Não tem como você iniciar um processo desse pensando em mim, que sou um homem de 57 anos. Daqui a pouco estou indo embora, não tenho mais força para isso, não tenho nem pique, pegada para isso. E quando eu comecei, confesso para você que não comecei pensando nisso, até porque não conhecia o café como conheço hoje. Não era perdidamente apaixonado pelo café como sou hoje. E me assustei ao ser procurado pelos filhos. Eu disse, pai, bora tocar para frente? Quando meus filhos vieram para trabalhar comigo, isso fechou uma história. Ou seja, a minha neta hoje se envolve com a venda do café, com o marketing do café. Ela está fazendo simplesmente o trabalho do tataravô dela não morrer. Isso se tornando um elo cada vez maior, com o amor familiar, só faz com que a corrente fique mais forte, mais intensa, maior, vai crescendo. E aí é um problema, porque gera mais comprometimento para mim, mais compromisso para mim, de não deixar isso quebrar, não deixar isso morrer. Então isso se transformou agora de uma atividade comercial, de algo para me envolver, num objetivo de vida familiar. Eu já tenho
na minha mão 3 gerações. Eu com a esposa, meus filhos envolvidos e agora minha neta colocando a mão nisso. Sabe aquele pai que segura na bicicletinha depois de tirar as rodinhas e vai começando a andar e correr junto com o filho, daí a pouco ele solta, aí o filho, pai, segura, hein? Ele, tá bom. Ele ouve a voz do pai lá atrás, ele olha para trás e já está sozinho. Eu estou me vendo nesse momento. Ainda já tirei as rodinhas, ainda estou segurando a bicicletinha, mas a neta já está começando a acelerar e daqui a pouquinho eu estou tirando a mão dessa bicicleta e aí foi a Granuto. O bicho mineiro é uma mariposa que coloca os ovos na folha e a lagarta se desenvolve criando esta lesão aqui. E essa lesão separa a folha em 2 literalmente. E aí o cafeeiro nota que ela está doente e joga ela fora e causa essa desfolha. Por isso que você vê galhos assim totalmente sem folha. Isso aqui é a desfolha causada pelo bicho mineiro. E como não tem folha, o sol seca e ele vai morrendo. Aí você tem uma perda de produtividade muito grande. As flores, os novos cafés vão sair aqui. E aí ele queima, porque não tem folha para proteger e não tem folha para fazer o ciclo vegetativo. Então ele é uma praga difícil de controle, quanto mais seco e quente, mais ele se prolifera. E ele costuma atacar primeiro no terço superior. Então a gente tira sempre o terço superior para ver o grau de infestação. Aqui mostra pra gente que tem mais de 1 mês que ele está controlado, porque um par de folha dessa leva 1 mês para crescer. Então o mês passado não atacou, o mês retrasado não atacou. E ainda vem vindo este mês, está limpo ainda. Então tem algumas lesões para a gente ficar atento ao bicho, mas o café está vegetando sem que a praga esteja prejudicando ele a nível comercial. Ou praga difícil de combater, viu? A qualidade do café ela é impactada por quase tudo que você fizer. Se você intervém precocemente numa doença que está entrando, evita que você use muito defensivo. E isso impacta na qualidade do café. Se você usa fontes de potássio naturais, como o pó de rocha, você não agride a microbiota do organismo, então você consegue um solo mais rico que libera mais nutriente e aumenta a doçura do grão naturalmente. Se você usa processos naturais de secagem, como nós adotamos aqui, você faz com que o grão que está dentro da casca fique em contato com os açúcares naturais por mais tempo e ele vai absorvendo. Você evita usar qualquer tipo de maturador para que acelere a maturação, você faz com que o grão esteja naturalmente mais saboroso. Nós escalonamos o plantio aqui na fazenda em 2 etapas, 10 hectares cada um. Escolhemos a variedade Catuai 62 amarelo, que é uma arábica bastante resistente, porque aqui no Cerrado as condições são mais severas do que um sul de Minas, Espírito Santo, onde é um clima mais ameno. E plantamos aqui com um espaçamento de 70 centímetros entre os pés e 3,70 entre as ruas, criando uma condição de ter 3.800 plantas por hectare. Então nós usamos todo tipo de adubação e de defensivo biológico e não químico, para que nós tenhamos não só um café melhor para o cliente, mas tenhamos uma sustentabilidade da plantação a longo prazo. Para isso nós fazemos uma coleta seletiva, é mecanizada, mas é seletiva, em tantas passadas quanto for necessário para colher só o grão mais maduro. Após isso o café é lavado, que
que na realidade ele é separado por densidade, uma máquina que usa água para separá-lo por peso, vai para as camas africanas, que são o terreiro suspenso, não tem contato com o chão, novamente, para que ele seque somente ao sol sem ser descascado. Dentro da sua casca ele seca naturalmente, é o processo mais natural possível, até 15, 16 dias para que ele fique totalmente seco. É armazenado com casca e ele só é beneficiado mediante demanda. Ele é descascado em máquina própria, vai para uma peneira classificadora que o separa por tamanho, vai para uma mesa densimétrica que o separa novamente por densidade, por peso, para que a gente tenha o grão mais padronizado possível. Hoje na Mata do Sucuri nós temos 78 mil pés de café e produzimos aí na média 800 sacas por ano, o que em termos de cafeicultura é um microprodutor. Às vezes quando a gente fala assim 70, 80 mil pés de café parece que é uma coisa muito grande, mas na realidade eu sou um microprodutor de café. Desde o primeiro dia que nós colocamos um pezinho de café aqui para começar a vegetar, eu queria verticalizar. Eu não queria entregar o meu café na mão de um grupo qualquer e ficar satisfeito com o rendimento. Primeiro, claro, para valorizar e ter uma renda compatível com todo o esforço que a gente estava praticando e todo o investimento que estávamos fazendo. Eu não queria entrar como gado naquele rebanhão que abastecia o mercado tradicional e fazer a diferença para que pelo menos a minha comunidade local aqui de Brasília beba o bom café trabalhado por nós. Então resolvemos daí desenvolver toda uma linha de produtos e fomos sair pelo mundo, saber o que tem de diferente. Então hoje a Granuto Café produz o tradicional café em pó, na torra que o cliente quiser, porque nós temos o mestre de torra e a nossa máquina de torra. Então nós produzimos em pó, a torra clara, média, escura. Hoje não podemos negar que a praticidade do mercado está aí, então existem as cápsulas padrão Nespresso, que nós também produzimos, que é voltado para aquela pessoa que mora sozinha, passa o dia inteiro trabalhando, quer algo mais rápido. Então nós também encapsulamos o nosso café em cápsula padrão Nespresso, voltado para esse público que quer uma praticidade. Para quem é amante do café e gosta de viajar, sair e não ficar preso, nós partimos para uma metodologia chamada Drip Coffee. O Drip Coffee nada mais é do que um coadorzinho descartável de pano com uma dose de café especial, lacrado com nitrogênio para que ele não oxide, que você pega esse bagzinho e leva para onde você for. E aí resolvemos inovar, ir para frente. Então nós resolvemos partir para grandes parcerias. Hoje eu tenho a Bracitorium, que é uma cervejaria artesanal aqui de Brasília, que desenvolveu 2 cervejas baseado no nosso café, foi 1 ano e meio de experiência. Hoje nós temos uma Lager, que é uma bebida leve, muito frutada, que no final traz um gosto de café fantástico. Desenvolvemos uma Stout, que é para quem adora a cerveja escura, o café encorpado, está aí. Tem a cachaça de café, que na realidade leva o nome de cachaça porque nós usamos uma cachaça que nós compramos em Minas Gerais, de produtores artesanais pequenos, fazemos questão de ir buscar na casa dele e fazer uma espécie de licor com o nosso café. Na torra é que a mágica acontece. Eu digo que o grande mágico é o mestre de torra. É ali que ele consegue estragar todo um trabalho de 1 ano de um cafeicultor ou torná-lo um café campeão. A torra trabalha processos químicos. Ela é muito técnica. Ele tem que pegar um lote que chegou nas mãos dele, fazer todo um teste para ver o grau de umidade daquele grão, o grau de separação, a densidade daquele grão, que isso vai influenciar
diretamente na torra do café especial. Com essa torra bem feita, ele extrai os melhores sabores. E aí ele tem que conhecer o gosto do cliente que ele está querendo atingir. Porque se ele tem já um frequentador de cafeterias de café especial, normalmente esse bebedor de café, apreciador de café, gosta de um café sem açúcar e mais doce, então ele gosta de uma torra clara. Se ele tem uma pessoa que já iniciou no café, mas ainda gosta de estar amarrado às raízes brasileiras de café forte, uma torra média, onde os açúcares já começaram a se caramelizar mais forte, e você já tem um café que está largando um pouco a doçura e começando a trabalhar um pouco de acidez. E para aqueles que amam a intensidade, você vai caramelizando ainda mais, levando para uma torra escura. A torra escura remete ao nosso cafezão tradicional de fazenda, diminui um pouco a acidez, traz mais um caramelo, traz uma nota de amêndoa. Veja só, eu saio desde uma torra clara, que é cítrica, para uma amêndoa numa torra escura. Então isso, na mão do mestre, é que ele vai trabalhar todos esses fatores químicos do café. Nós começamos a ser muito cobrados de abrir visitação. As pessoas têm muita curiosidade de saber como é que funciona. Muita gente nunca viu um pé de café. Você envolver o cliente no sistema produtivo é muito legal, porque ele vem conhecer a realidade, como é que é produzido. E eu me surpreendi ao saber que essa curiosidade está assim do outro lado, muito fortemente. Então nós queremos envolver aqui dois tipos de visita. Uma um pouco mais comum durante o ano, que é a pessoa vir conhecer os métodos de produção, almoçar na fazenda, andar aqui no cafezal. Normalmente vai encontrar uma natureza muito viva. A gente tem aqui tanto o veado catingueiro, que pasta no meio dos nossos pés de café, tucano, temos uma biodiversidade muito grande no meio do cafezal. Então a pessoa vai ter em contato com isso. E uma segunda visitação, que é na época mais expressiva do cafezal, que é a colheita, quando o grão está madurinho, para que a pessoa conheça como é que funciona uma colheita, uma secagem de grãos. E aí qual vai ser a pegada? A pessoa vai colher uma quantidade de café, nós vamos numerar isso, vamos criar uma rastreabilidade para isso, lançar diariamente, passo a passo, o que vai acontecer com esse café na internet, num login do cliente, e ele vai lá na frente, daqui um mês, 60 dias, receber na sua casa o seu café torrado, o café que ele colheu. Totalmente rastreável, passo a passo, o que aconteceu com aquele lote dele. Então nós vamos criar um processo único e um produto único. Ele nunca mais vai encontrar outro café, porque ele colheu literalmente o café. Então vai ser uma interação com o agroturismo aqui da região. Acredito que isso eu nunca ouvi falar no café de um processo desse. Visitação, a pessoa até ajudar a trabalhar na colheita. Mas que aquilo vai virar o seu café lá da sua residência, acho que é um trabalho único, vai ser um produto interessante. Meu pai é nascido na cidade de Franca, em São Paulo. E fui fazer o curso de torra na cidade de Franca. E comentei na família que estava indo para lá. E aí uma tia, irmã do meu pai,
que infelizmente meu pai já é falecido, minha tia me ligou e falou assim, já que você vai a Franca, procure conhecer a fazenda Chapadão. É uma fazenda histórica lá, na cidade de Pedregulho, que é bem 40 quilômetros de Franca. E eu fui. São um conjunto de várias casas ainda preservadas, históricas, casas bicentenárias construídas lá. Fui. E da Chapadão liguei para minha tia. Como a senhora recomendou, eu tô aqui, na Chapadão. E aí ela me disse, então você conta a casa tal para a esquerda. Eu tô vendo, ela falou, sua avó nasceu aí, nessa casa. E quando você falou que ia mexer com café, eu não sabia, não te contei. Mas o seu bisavô era encarregado de pessoal nessa fazenda. Ele trabalhava para essa família de cafeicultores. Então, você hoje está plantando café porque o universo foi fechar um ciclo. Você está voltando para a sua história. Está no seu sangue mexer com o café. Nada se constrói sozinho. Um prédio de 100 andares precisa de muito tijolo, com muita argamassa. Acho que a emoção vai me trair de novo. Mas ele se chama Claudionor, mas desde menino o pai dele apelidou ele de Neguinho, esse homão desse tamanho. E ele faz questão que a gente o trate assim. Eu queria registrar esse agradecimento à família desse cara. Nenhum pé desse aqui hoje seria realidade se esse cara não estivesse do meu lado. Eu estou construindo uma história. E como eu falei de tijolo por tijolo, ele com certeza faz parte do concreto dos alicerces do Café Granuto. A família dele está eternamente marcada na história do Café Granuto. Não teria conseguido e nem responder a questionamentos tipo, e o que você vê para sua neta se envolvendo no café, se eu não contasse com o apoio da família dele, se eu não contasse com o dia a dia e até com a certeza que eu tenho muito clara na minha mente, no meu coração, de que se acontecer um problema e eu faltar, a família continua tocando o Granuto, porque nós contamos com o braço forte, com o amor da família dele nos apoiando. Eu sei que o Granuto consegue ir para frente até sem mim, mas sem ele, provavelmente esse café aqui falhe. Obrigado, viu? Eu sempre sacaneio. Para dobrar, vocês podem cortar.